Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao nosso mini curso de janeiro. Nós estamos muito felizes de receber vocês aqui e de abrir esse espaço para a gente conversar sobre cinema. Então, o tema do nosso mini curso desse mês é o cinema crítico social de Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki. Bom, gente, sejam todos bem-vindos. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema com vocês. Eu acho que vocês já receberam algumas instruções no e-mail, né? Sobre o que a gente vai falar aqui, sobre o que vamos tratar as aulas. Mas, agora no comecinho, eu tenho a missão de apresentar para vocês o nosso grupo. Nós somos o GELIC, o Grupo de Estudos de Literatura e Cinema. E, se você quiser acompanhar a gente nas redes sociais, fique à vontade, nós estamos no Instagram, no endereço @angelique_fopa. Também temos conta no YouTube e no Spotify, que inclusive nessas contas a gente tem as aulas que acontecem aqui nos minicursos gravadas lá. Então, se você perdeu alguma coisa, se você esqueceu, não se preocupe que essa aula vai sair lá no YouTube e também no Spotify. A gente também tem um contato via e-mail, que é gelic.projeto.ufopa@gmail.com, em que você pode entrar em contato para sugerir cursos, para tirar algumas dúvidas ou qualquer coisa desse tipo. Bom, então aproveitem esse momentinho aí para seguir a gente nas redes sociais. A gente também tem uma playlist no Spotify com as músicas dos membros do grupo, as músicas favoritas dos membros do grupo, então você pode procurar lá, que a nossa playlist está na conta do grupo de estudos de literatura e cinema, tá? E, deixa eu ver o que mais. Antes disso, de falar aqui os nossos ministrantes, eu tenho que lembrar que o minicurso, ele faz parte de um projeto de extensão. Então, a gente tem o objetivo aqui de fazer essa ponte entre universidade e comunidade externa. Bom, agora eu vou apresentar os professores, né, desse minicurso. A gente tem o Gabriel Feijão, que é bacharelando em Direito, e tem eu, que sou a Alisa Silva Pereira, e eu sou licencianda em Letras em Inglês. Na verdade, sou licenciada em Letras em Inglês e licencianda em Letras Português. Nós temos a Suelen, que é licencianda em História, e o César, que é licenciando em Letras. E a gente que vai conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Daqui a pouco, eles vão se apresentar melhor, para vocês conhecerem melhor o grupo que vai conversar com vocês. Deixa eu só dar um minutinho para aceitar que tem algumas pessoas pedindo para entrar na chamada, para permitir que elas entrem, para a gente continuar a apresentação. Pronto. Aí a gente vai ver aqui o que a gente vai conversar nessas duas aulas. Na aula 1, a gente vai ter uma introdução à obra de Hayao Miyazaki, e a gente vai falar um pouco sobre a vida e obra dele no primeiro tópico. Depois a gente vai conversar sobre os estúdios Ghibli e depois as referências que ele tem nas suas obras. Já na segunda aula, a gente vai conversar sobre política e sociedade na obra de Hayao Miyazaki. Essa discussão vai falar um pouco sobre a representação feminina em A Viagem de Chihiro. A gente vai falar também sobre a luta em defesa do meio ambiente em Princesa Mononoke e análise e representação antibelicista da Guerra do Fogo Rosso. Inclusive, a gente mandou esses filmes lá no e-mail para que vocês assistissem mais para a segunda aula. Então, se você ainda não assistiu, ainda dá tempo. Agora chegou o momento da gente se conhecer melhor. Então, o que a gente vai falar nesse momento? Eu peço para que vocês se apresentem aí no chat, ou se quiser falar no microfone, fiquem à vontade, só levantar a mão que a gente faz uma filinha, falando sobre como que você descobriu desse curso, qual a sua relação com o Miyazaki, né, como que você, se você já assistiu ele, se já é um fã, se conheceu agora, e também se apresentando, falando de onde vocês são, se vocês estudam aqui na UFOPA, ou se são de fora da UFOPA, e com que trabalham, esse tipo de coisa. Então, vamos começar com o Benji. Pode falar, Benji, fica à vontade. Boa noite a todos, eu sou o Benji, eu sou de bem longe de vocês, eu sou de Curitiba, e eu conheci o curso por causa do Feijão. O Feijão, ele participou do meu cineclube, e quando abriram as inscrições, ele me avisou que teria esse mini curso, e eu fiquei muito animado, porque ano passado eu fiz como uma meta pessoal
Assisti todos os filmes do Estúdio Ghibli, então no final do ano eu assisti, tipo, Miyazaki foi o diretor que eu mais assisti. Então eu estou bastante familiarizado com a obra dele, bem recente ainda na cabeça, então estou bem animado para participar do minicurso. Obrigada. Que bom, eu espero que você goste. Vamos ver se tem mais alguém com a mão levantada. Maria Eduarda. Maria Eduarda, pode falar, fica à vontade. Boa noite a todos, todas. Me chamo Maria Eduarda, eu sou estudante da UFOPA, de licenciatura em Pedagogia, no último ano, indo agora para o mestrado, eu espero. E sobre a relação com as obras dele, assim, desde pequenininha, eu sempre tive contato. A Viagem de Rio, por exemplo, é meu filme favorito da vida. Assim, eu curto muito as obras dele. E, assim, desde que surgiu os mini cursos, sempre tentei para participar, sempre tentei, mas nunca deu certo, porque sempre preenchi as vagas. Aí apareceu essa oportunidade e eu me inscrevi e eu tô aqui. E, assim, eu tô muito feliz mesmo dessa equipe maravilhosa e eu espero que seja um mini curso maravilhoso. Eu tenho certeza que vai ser. Também é bom de conhecer pessoas, assim, outras pessoas de outros lugares, como o Benji. Achei isso maravilhoso. É isso, muito obrigada. Obrigada, Maria Eduarda. Espero que você goste, sim, também do curso. Alguém mais quer se apresentar? Eu posso estender a palavra também para os nossos ministrantes, para eles falarem um pouco da relação deles com o Miyazaki, com o estúdio. Eu não sei se tem alguém de mão levantada, eu não estou conseguindo ver. Então, eu vou perguntar do Feijão primeiro. E se não quiser falar no microfone, vocês podem escrever aí no chat, que daqui a pouco eu vou ler. Feijão, me fala da sua Boa relação aí noite. com ele. Boa noite. Eu faço direito, né? Eu faço direito, estou no quarto semestre. Mas, assim, a minha relação com Miyazaki se mistura até com a minha relação com o cinema, assim. Eu tenho essa relação, assim, começou quando eu assisti Porco Rosso, que é um filme, inclusive, que eu vou falar na próxima aula. Mas, assim, o Miyazaki meio que essa porta de entrada quando a gente passa de assistir filmes de animação fora, sem ser a Disney. Então, assim, uns filmes assim mais diferentes, assim, de animação, a gente começa a se interessar. E, assim, ele é um diretor que ele mexe muito no lugar, assim, do coração, assim, de emocionar a gente, de trazer uns temas pesados, assim, que a gente não está acostumado a ver em animações. Então, eu acho que essa relação parte justamente sobre essa lugar da emoção, assim, de representar coisas que nos remetem a situações tristes ou alegres, mas que remetem a esse lugar da emoção. Obrigada, Feijão. Bom, a gente tem aqui no chat o comentário da Raíssa. Ela falou: boa noite, gente. Me chamo Raíssa Camille, sou da Letras Inglês 2022 e membro do GELIC também. Fiquei sabendo pelo grupo mesmo. Sou muito fã do Miyazaki, já vi quase todos os filmes, amo muito toda a Lore. Em particular, esse minicurso foi o que mais me chamou a atenção, porque é algo que eu gosto muito mesmo. Parabéns, Alice, Gabriel e demais pessoas da rádio. Obrigada, Raíssa. Espero que você goste. Alguém está de mão levantada? Bom, eu acho que não. Então, quem quiser se apresentar, fica à vontade para usar o chat ou para falar no microfone. E agora vamos falar com os outros ministrantes. Suelen, tu pode falar para a gente tua relação com o Miyazaki ou com o estúdio? Oi, gente, boa noite. A minha relação com Miyazaki é desde pequena, que eu assisti O Castelo Animado, foi meu primeiro filme, e eu me encantei por tudo, sabe? Era muito lindo, e o Hal, assim, me apaixonei, gente, não tem como, me apaixonei por ele. E aí comecei a acompanhar muito mais os filmes, as produções, comecei a me interessar mais. Como o Feijão falou, né, foi realmente, assim, os filmes do Miyazaki, eles são a porta de entrada para as animações, do Japão, em questão de filmes, né, para mim.
E com o curso, eu fiquei meio indecisa entre participar do curso de Coraline e do Miyazaki, mas acho que pela minha paixão pelas obras do Miyazaki, acho que me chamou mais atenção o curso dele, e foi isso. Obrigada, Suelen. E agora a gente vai conhecer um pouco mais do César e da relação dele com o Miyazaki ou com o estúdio. Pode falar, César, pra gente? Boa noite. Bom, a minha relação com o Miyazaki, na verdade com o Estúdio Ghibli mesmo, né? Foi desde Princesa Mononoke, desde quando eu assisti Princesa Mononoke há um tempo atrás e reassisti mês passado, né, para nossa reunião. Mas eu acho que a gente, apesar de a gente viver assim num mundo onde tem muita coisa acontecendo, a gente não foge do Estúdio Ghibli em si, porque é um sucesso globalmente. Então, antes mesmo de assistir Princesa Mononoke, eu já tinha relação com o Totoro e com outros personagens dele. Quando eu assisti Princesa Mononoke, eu vi a magia do estúdio. E principalmente do trabalho do Miyazaki, de todo o cuidado dele com a construção dos personagens, da história, e como tudo era muito bem colocado nas situações. Aí a minha paixão mesmo com o estúdio e com o Miyazaki foi a partir do filme Princesa Mononoke e agora com todos os outros filmes que ele tem, que ele construiu e eu também. Obrigada, César. A gente tem aqui uma resposta no chat, que é a Gerli Dutra de Oliveira, dizendo: boa noite, me chamo Gerli. Estou cursando bacharelado interdisciplinar em Ciências Agrárias, na UFOPA. Fiquei sabendo do minicurso através de um e-mail. Sou muito, eu acho que é fã, amo os filmes do Miyazaki, assisto desde pequena, estou muito animada em participar do curso, estou muito agradecida. Obrigada. Obrigada, Gerli. Espero que você goste, que aproveite. Temos também uma resposta da Jéssica Laura. Boa noite, me chamo Jéssica Laura, sou estudante de mestrado em letras no PPGL da UFPA. Já participei dos minicursos do Grupo Gelic e quando vi esse pelas redes sociais, tive bastante interesse porque gosto dos filmes do estúdio. O que mais gosto é Pônio, uma amizade que veio do mar. Tanto que Pônio é o nome do meu cachorro. Obrigada, Jéssica. Espero que você goste e aproveite. Bom, gente, quem quiser, ainda temos o espaço aí para responder, tanto no chat quanto no microfone. E também a gente vai ter um bate-papo depois da aula, da apresentação dos meninos. E então a gente vai conversar um pouco mais sobre o filme favorito, sobre a importância da obra dele no impacto, né, no cinema geral. Então, vocês fiquem à vontade, que a gente ainda vai ter espaço para falar. Também fiquem à vontade, caso queiram comentar alguma coisa durante a apresentação. Só levantar a mão ou escrever no chat, que em momento oportuno a gente vai ler tudo e conversar, tá bom? Deixa eu ver se a gente tem mais alguma coisa aqui da apresentação. É isso, boa aula. Espero que vocês aproveitem, que gostem. Foi tudo feito com muito carinho. Boa noite. Pode passar para mim, por favor? Alô, gente? Oi, Sueli, a gente está te ouvindo. Acho que a Alice deu uma travada lá. Ah, tá, obrigada. Obrigada. Bom, boa noite, meu nome é Suelen, eu sou licenciada em História pela Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA. Eu vou fazer uma breve introdução, um breve resumo do Hayao Miyazaki e de suas obras. Bom, o Hayao Miyazaki, ele é um diretor, animador, roteirista e cofundador do Estúdio Ghibli. E ele nasceu em 5 de janeiro de 1941. Aí você passa para mim, por favor.
Bom, eu vou falar da infância dele. A infância dele é muito importante porque ela vai refletir muito nas obras dele. Ele nasce no contexto do imperialismo japonês e da Segunda Guerra Mundial. Ele precisa se mudar com a família algumas vezes por conta da Segunda Guerra, por conta dos bombardeios americanos. Então, então a infância dele vem com esses conflitos, com a guerra, e isso cria nele um senso de pacifismo que a gente vai ver, como ele critica também esses conflitos. Bom, a Segunda Guerra e o imperialismo japonês, ele se encerra depois que os Estados Unidos, né, bombardeia Hiroshima e Nagasaki. E aí se inicia a ocupação americana no Japão. Essa ocupação americana, ela tem como objetivo reconstruir o Japão. E o reflexo disso no Japão é que vai acontecer o chamado milagre econômico. Esse milagre econômico, ele vai fazer com que a lógica de produção capitalista se acentue muito. Então vai ter aquele senso de produção, produzir cada vez mais e uma lógica de muito consumismo, que vai ser uma coisa que o Hayao Miyazaki ele vai criticar também nas obras dele. Outra coisa importante da infância do Miyazaki é a Miyazaki Airplane, que é uma fábrica de peças para aviões para o Japão, para o Japão nas guerras, né? Então, o tio do Miyazaki, ele é dono dessa fábrica de peças, que era para os aviões chamados Zero, que eram usados tanto pelo imperialismo japonês quanto na Segunda Guerra. E o pai do Miyazaki, ele é gerente dessa fábrica. Então, o Miyazaki vai ter uma relação muito próxima com os aviões, com tudo que vai ser construído. E é daí que vem a paixão dele pelo voo, por aeronaves e pelo próprio voo em si. Então, a gente vai ver que, além das aeronaves, né, que vai estar muito presente nas obras dele, a gente vai ter o voo fantasioso, o voo mágico, o voo através da magia. E esse é um aspecto que vai ser muito presente nas obras. Outra coisa importante, né, que vai influenciar as obras do Miyazaki, vai ser a mãe dele, a Dola Miyazaki. Ela que vai inspirar ele nas obras e na produção, né, nessa construção dessas mulheres que são muito importantes, que ela tem um protagonismo muito forte, o protagonismo feminino vai ser muito forte nas obras dele, e ela vai ser o exemplo dele de uma mulher muito forte, muito guerreira. Isso porque ela estava enfrentando uma doença que era a tuberculose. Então, a infância dele, ela é meio triste porque ele estava acompanhando a doença da mãe dele, mas ela também é um exemplo porque ela sempre estava batalhando pela saúde dela, pelos filhos, e isso vai ser muito forte e uma inspiração para o Miyazaki na construção dos personagens dele. Aí você passa para mim, por favor. E agora eu vou falar sobre a carreira do Miyazaki. O Miyazaki, durante a adolescência e a juventude dele, ele desenhava, só que ele tinha muita dificuldade em desenhar pessoas. Ele desenhava objetos familiares, que eram os aviões e cenários. Só que na hora de desenhar pessoas, ele não conseguia. Então ele teve muito estudo, muita dedicação, e enquanto isso ele se formou em ciências sociais e economia. E aí, em 1963, ele retorna a esse sonho dele de ser animador e ele entra na Toei Animation. Bom, na Toei Animation, ele vai conhecer o Isao Takahata, que vai ser um amigo dele e também cofundador do estúdio Ghibli, e ele também vai conhecer a Ken Miyota, que é a futura esposa dele. Bom, na Toei Animation, ele vai passar por
por uma questão que é com os trabalhadores, né? A Toei Animation, ela focava muito nessa questão de lógica de produção, de produzir, e horas, e uma jornada muito intensiva de trabalho, que priorizava mais a produção, o consumismo, do que realmente a qualidade. Então, é nesse momento que o Hayao Miyazaki, ele vai se tornar secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Toei Animation, para lutar por qualidade de trabalho, né, por uma, por uma melhor... Ai, gente, deu branco, peraí. Ele vai lutar, né, a favor dos trabalhadores. É quando ele faz essa crítica, né, a essa lógica capitalista de exploração que acontece até hoje nos estúdios, né. Então, por esse motivo, né, da exploração dos trabalhadores, ele vai sair da Toei Animation, ele vai para a Production. Nessa jornada dele de ir para estúdios, ele é animador, ele ainda não chega a ser diretor. E aí, depois da Production, em 1975, ele vai para a Nippon Animation. E aí, em 1985, ele funda o Estúdio Ghibli, em parceria, né, com o Isao Takahata. E aí, agora eu vou falar sobre as obras do diretor. Bom, como eu falei anteriormente, o Miyazaki, ele ainda não era diretor. É somente em 1978 que ele vai dirigir a sua primeira obra, que é uma série, que é o Conan, o Garoto do Futuro. E o seu filme ele só vai dirigir em 1979, que é Lupin III, O Castelo de Cogliostro. E esse filme, ele já é um clássico, ele é um clássico desde que que ele saiu, né? E aí, depois, em 1984, ele vai adaptar uma obra que ele mesmo produziu, de um mangá que ele mesmo fez, que é o Náusea do Vale do Vento, que é onde nós vamos ter uma protagonista forte, com aquelas características dela ser uma pacifista, que quer acabar com o conflito, com as guerras. Também vai falar sobre o meio ambiente, que é uma temática que é muito forte nas obras do Miyazaki, em que também vai falar sobre como a tecnologia, né, ela é usada para destruição e como o meio ambiente ele deve ser preservado. E aí, seguindo com as obras do diretor, a gente vai ter o Castelo no Céu, que é no próximo slide. Isso. Bom, O Castelo no Céu, ele vai ser o primeiro filme oficial do Estúdio Ghibli. Ele apresenta uma personagem que é a Madola, que ela é inspirada na mãe do Miyazaki. Inicialmente ela é uma vilã, só que no decorrer do filme ela vai ajudar os personagens. E essa é uma característica também muito acentuada nas obras dele, que é que os vilões, eles são bem complexos, então eles não são totalmente maus. Assim como a gente vai ver que até mesmo os heróis não são totalmente do bem. Eu vou ler uma citação aqui dele, que é para exemplificar melhor o que eu estou querendo dizer. Então, abre aspas. Os americanos filmam e explodem coisas e coisas do gênero. Então, como seria de esperar, eles fazem filmes assim. Se alguém é inimigo, não há problema em matar um número infinito deles. Senhor dos Anéis é assim. Se for o inimigo, há matança sem separação entre civis e soldados. Isso se enquadra nos danos colaterais. Fecha aspas, Hayao Miyazaki, 2002. Bom, essa fala dele é uma crítica aos filmes hollywoodianos em que sempre é preto no branco. Tem ali os personagens que são do bem e tem os personagens que são do mal. Quando ele fala sobre o Senhor dos Anéis, ele está apontando para uma característica de coletividade do Senhor dos Anéis. Bom, tem raças e tem as raças com determinadas características, e dentro dessas raças vamos ter os orques. Bom, os orques, eles são a parte do mal, né, do filme do Senhor dos Anéis, e dentre eles é uma raça que é considerada totalmente do mal, e
dentro dela não há bondade, né? Segundo, não aparece nos filmes dirigidos pelo Peter Jackson uma complexidade da raça dos orcs, que é algo que está sendo corrigido, né, na série que eu gosto. Mas, até então, a gente não tinha essa complexidade dos orcs, que eles poderiam ser do bem também, e que eles não eram totalmente do mal. Então ele faz essa crítica a filmes e obras que seguem esse padrão de ter ali os heróis e terem os inimigos e todos eles serem do mal sem distinção. E aí, nas obras dele, do Miyazaki, ele sempre faz isso, de trazer complexidade para os personagens e de não olhar de uma forma coletiva e generalizadora, mas de olhar para o indivíduo e mostrar que o indivíduo, como é o caso da Madola, ela inicialmente é do mal, mas ela também pode ajudar os personagens e ter aspectos bons, características boas. E essa é uma característica muito presente em alguns filmes dele. Pode passar. A próxima obra dele vai ser em 1988, que é O Meu Amigo Totoro. Bom, no Meu Amigo Totoro, a gente também vai ter uma representação da mãe do Miyazaki, que é a mãe das crianças, que ela também tem uma doença, que as crianças vão estar lidando com isso. Então, ele traz esse aspecto para a obra dele. Então, é como eu falei no comecinho, a questão da infância do Miyazaki, os conflitos, o contexto em que ele nasceu, a mãe dele, vai estar muito presente nas obras dele. E essa característica do Miyazaki são coisas pessoais que ele coloca na sua obra. Bom, depois disso a gente vai ter o Serviço de Entregas da Kiki, que vai ser em 1989, que é um filme muito legal e muito divertido. Ele vai se relacionar ao contexto da época, que eram mulheres que elas estavam saindo da zona rural para ir para a zona urbana para trabalhar. Então, o Miyazaki, ele relaciona na obra dele esse aspecto da vida real que estava acontecendo, do contexto da época. E aí ele vai trazer, novamente, uma protagonista feminina, forte, que é uma bruxinha, que usa magia, que usa vassoura para voar. Então a gente tem várias características aí que a gente vê nas obras dele, como é a questão do voo. Aí, em seguida, a gente vai ter o Porco Rosso, o último herói romântico, que é de 1999. Bom, o Porco Rosso eu não vou falar muito, porque o Feijão vai entrar em mais detalhes na aula 2. Mas também traz a questão do Porco Rosso, que é um piloto, e a questão dos conflitos que vai se passar ali na ascensão do fascismo. Então vai trazer uma crítica muito forte ao fascismo. E aí depois a gente vai ter A Princesa Mononoke, de 1997. Esse filme dele, eu acho que é um filme que se diferencia, porque ele é um filme muito brutal. Geralmente não tem assim coisas muito explícitas nas obras do Miyazaki, né? Mas a crítica tá muito brutal. A gente vê ali cenas muito fortes. A gente vê também a crítica, né, a diversas a essa questão ambiental, né, ao ao desmatamento, e é onde se acentua muito aquilo que eu falei sobre os vilões e os mocinhos. Eu acho que é a obra que mais exemplifica isso que eu quis dizer, porque nós temos a heroína, que apesar de ser heroína, ela tem certos aspectos que não são tão bons, tão corretos, né, vamos dizer assim. E a gente também tem a vilã, que ela também traz coisas boas para a comunidade em que ela se insere, né. Então a gente tem essa dualidade, não é tudo preto no branco, que é uma coisa que o Miyazaki ele tenta explorar, né, que são personagens complexos. Depois a gente vai ter A Viagem de Chihiro, que é um filme de 2001. Ele é o primeiro filme não estadunidense a ganhar o Oscar de melhor animação. E aí a gente pode ver, né, a importância da animação do Miyazaki, como apresentar, né, os filmes, as animações japoneses, né, para o mundo, que é aquilo que
tanto eu quanto o João, nós falamos sobre ser a porta de entrada para filmes que não sejam animações da Disney, né? Animações estadunidenses, e sim animações japonesas. O Oscar, ele aconteceu em 2003, foi quando premiou, né, Viagem de Chihiro, e o Miyazaki ele não foi em protesto aos Estados Unidos, que nessa época estava bombardeando o Iraque. Isso é uma coisa uma característica muito dele, que foi a forma dele protestar, dele fazer essa crítica. E aí, continuando com as obras do diretor, nós vamos ter o Castelo Animado, de 2004, que é a adaptação do romance da Diana Vine Jones, que é uma trilogia de livros, onde vai fazer a crítica novamente às guerras, e também vai ter esse aspecto muito fantasioso, né? Também vai ter voo através de magia. E aí, depois, em 2008, nós vamos ter Ponyo, que é um filme muito fofinho, que também vai falar sobre essa questão ambiental. E em 2013 nós vamos ter Vidas ao Vento, que é onde eu acho que ele traz o personagem mais característico, que realmente se parece com ele, que é um personagem que quer voar, quer ser piloto, só que ele acaba indo para engenharia. Então ele acaba desenvolvendo. E nisso ele tem que lidar com o contexto em que ele está inserido, que é um contexto de conflitos, né? E aí, a última animação dele foi O Menino e a Garça, em 2023, e ganhou o Oscar de melhor animação em 2024. Bom, ele não foi ao Oscar novamente, mas foi por outro motivo. Dessa vez ele não foi por questão de saúde mesmo. Falaram que ele estava tinha muito de idade, né, para ir para os Estados Unidos, encarar um voo longo, mas foi outra pessoa a receber o prêmio dele. E aí, em 2015, ele recebeu uma homenagem. Ele ganhou o Oscar honorário pelo conjunto de sua obra. E aí, no seu discurso, né, ele falou assim, abre aspas, acho que tive sorte, porque pude participar da última era em que podíamos fazer filmes com papel, lápis e filme. Fecha aspas, Hayao Miyazaki, 2015. Essa situação dele eu trouxe para falar sobre a última característica que eu queria trazer aqui para vocês, que é que ele desenha os filmes. Então, ele já chegou a desenhar 80 mil frames em um único filme só. Então, através, né, do papel e do lápis, ele desenha à mão os filmes, os personagens, a ambientação, porque essa é uma característica muito particular dele, que ele trouxe para o Estúdio Ghibli, que é desenhar à mão através do papel e a caneta. E com a imagem do Hayao Miyazaki recebendo o Oscar, eu finalizo. Pode passar, por favor, slide. Isso. Muito obrigada, gente. Boa noite, gente. Eu sou o César, eu sou licenciado em Letras. Ainda estou no ex-comum, eu entrei em 2024. Bom, eu vou falar sobre um pouco sobre a contextualização do Estúdio Ghibli e tudo que envolve mesmo todo o universo do estúdio. Pode passar, Alice. Bom, o Estúdio Ghibli, ele foi criado em 1985, mas a gente precisa voltar um ano antes antes da criação dele para contar a história, que foi em 1984 em uma outra empresa que era a Top Craft, com o filme Nazca do Vale do Vento. Nazca foi um sucesso, né? Só que no mesmo ano a Top Craft ela acabou fechando as portas. E aí o Hal e os sócios eles decidiram comprar os direitos de Nazca e abrir o próprio estúdio, que foi o Estúdio Ghibli, né? E com isso, o nome do estúdio já mostra mais uma das paixões do Miyazaki pela aviação.
porque o nome Ghibli é tanto de um vento específico do deserto do Saara, quanto de um avião italiano criado na Segunda Guerra Mundial. E para falar do estúdio mesmo, né, da criação, surgem 4 nomes importantes, que são dos diretores, que é o Hayao Miyazaki e o Isao Takahata, de quem vai entrar com a parte financeira, que é a Tokuma Shoten, e o dono dela, que é o Yasuyoshi Tokuma, e do jornalista produtor, que é o Toshio Suzuki. A ideia original, a ideia do Estúdio Ghibli é construir obras originais, filmes que, na época, né, não eram, assim, eram destinadas ao fracasso, porque tudo que era produzido na época era com ligação a outra obra. Por exemplo, animes tinham que ser feitos a partir de um mangá. E aí o Estúdio Ghibli veio para quebrar isso. Só que, com isso, eles estavam se arriscando muito. E por que eles estavam se arriscando muito? Obras originais em um estúdio recente. Então, eles tinham... A empresa, né, também tinha esse medo do fracasso, e por isso as equipes que construiu o filme não eram fixas, que foi uma alternativa, entendeu? Se o filme não fosse, se o filme produzido fosse um fracasso no estúdio, ele não ia ter tantos prejuízos. Então, a cada filme, uma equipe era contratada. Pode passar o slide. Só que aí, em 1986, dá uma virada de chave, que é com o Laputa Castelo no Céu. Com o sucesso dos filmes, né? E Laputa foi um sucesso, o próprio empresário, o próprio dono mesmo da Tokuma Shoten, começou a trabalhar em cima disso, porque ele tinha uma política de não trabalhar, ele não interferia na atuação do Ghibli no meio, esqueci a palavra, não interferia, ele deixava o estúdio Ghibli mesmo trabalhar sozinho. Mas aí, com o sucesso, né, das obras, eles foram começando a investir. E é aí que entra o Castelo no Céu. Por quê? Eles começaram a trabalhar em marketing e em publicidade, e também eles começaram a usar outras empresas, pedir ajuda, só um modo de falar mesmo, mas trabalhar com outras empresas para a divulgação do filme. Tanto que eles exibiram em horário nobre o filme, assim, para ajudar na divulgação. E com isso, foi muito mais sucesso. Então, é aí que começa um novo estágio para o estúdio. E aí vem mais uma... Como eles gostavam mesmo de se arriscar, aí vem mais como que fala? Mais uma coisa arriscada que eles iam fazer, que foi o lançamento de 2 filmes consecutivos, que foi o Meu Amigo Totoro e o Túmulo dos Vagalumes. E aí que entra de novo o empresário, né, o dono da empresa, e começa a trabalhar em cima deles, começa a trabalhar mais na divulgação. E eles tiveram bastante benefícios com isso, porque tanto, principalmente o Totoro, ele ganhou vários prêmios japoneses, alguns prêmios japoneses, e muitas pessoas assistiram. Foi um sucesso. E aí começa o Totoro como uma peça fundamental para o estúdio. E por quê? O filme já tinha sido um sucesso, só que... Ai, meu Deus, calma, travei, desculpa. Totoro, ele levou 41 milhões, ele levou 41 milhões de pessoas internacionalmente para assistir ele nas salas que estavam sendo exibido. E aí a venda de brinquedos também, que não era o foco do estúdio, nunca foi o foco do estúdio, a venda, né, de produtos comerciais, mas aí Totoro chegou e mudou isso também, porque teve uma compra muito grande, foi compra de bilhões de brinquedos envolvendo Totoro. E aí ele começa a fazer parte do logotipo da empresa. E Totoro ajudou isso futuramente, porque com o sucesso dele, com as vendas, o estúdio consegue se manter melhor. Ele consegue um novo
ele começa a crescer e se desenvolver melhor devido a todo esse sucesso. Mas aí tem uma nova etapa, que é com o serviço de entrega de Kiki. E aí começa um novo estágio, porque o serviço de entrega de Kiki também foi um sucesso. E é quando o Hayao Miyazaki, ele começa a ter umas outras ideias para o estúdio, já que o estúdio ainda era um andar de um prédio alugado e com as equipes que eram temporárias, ou seja, produziam um filme e elas eram as pessoas iam embora, eram demitidas. E aí, em 1997, tem o lançamento de Princesa Mononoke, que foi o filme com mais desculpa, com mais que mais envolve o meio ambiente, tanto que foram 144 mil desenhos feitos à mãos de plantas, animais, as divindades mesmo, né? E de todo esse universo ecológico. Pode passar o slide, por favor. Como eu falei, né, o serviço de entrega de Kiki começou a implementar outros olhares do Miyazaki. E aí, em 1991, acontece as mudanças, umas mudanças que são melhores para a equipe e para o estúdio em si. Em 1991, o Miyazaki decide e conversa, né, com os sócios para eles manterem uma equipe fixa. Eram equipes fixas para produzir a produção dos filmes. Só que ele exige também o aumento do salário todo ano dos funcionários. Ele fala que para ter uma equipe fixa, todo ano o salário precisava ser dobrado. Só que isso a empresa também começa a discordar, porque seria um gasto maior, e se os filmes não tivessem o sucesso que os outros tiveram, eles não teriam como se manter. Mas aí tá, desculpa. Mas aí eles decidem, se vamos ter uma empresa fixa, as pessoas precisam estar ocupadas o tempo todo. Elas precisam produzir filmes. Então, em vez de lançar filmes, de esperar um filme ser lançado para começar outro, não. Eles começaram a fazer filmes consecutivos, eles começaram a produzir filmes. E aí, em 1992, surge Porco Rosso. Só que, com a equipe já trabalhando em um filme, não tinha ninguém para fazer Porco Rosso. E aí o Miyazaki recebe a proposta de produzir esse filme sozinho. Então, com o Miyazaki fazendo Porco Rosso e a equipe fazendo outro filme, o Miyazaki começa a questionar, porque o espaço ainda era pequeno para pouca equipe e para produção, assim. E aí ele vai e sugere a construção de um novo local para manter uma equipe e talvez contratar mais pessoas, assim, para trabalharem e para mesmo criar um ambiente melhor, porque o local que eles trabalhavam era um local pequeno, em um prédio no subúrbio de Tóquio, e aí a empresa concorda e o Miyazaki acaba trabalhando em todo o planejamento desse prédio. Ele trabalha na parte mesmo, como que vai ser o prédio tem 3 andares, né? E aí ele compra os materiais, ele trabalha no design de todo o prédio, sim. Ele cria um ambiente mesmo agradável para toda a equipe, e com o sucesso do Totoro, essa construção é possível do jeito que ele queria, porque grande parte do investimento que o prédio teve foi a partir das vendas que o Totoro teve. E aí, em 1993, eles começam a produzir obras para a TV, mas também eles começam a investir na computarização, porque eles compraram 2 câmeras computarizadas, eles começam a trabalhar. O que antes era feito manualmente, eles começam a trabalhar no computador, nas tentativas.
E em 1999 teve a primeira obra do estúdio totalmente computadorizada, que foi Os Meus Vizinhos, os Yamadas. Só que ainda mantinha, né, o que o estúdio ele queria mostrar, que era as dimensões em 2D. E em 2001 teve a primeira obra do Miyazaki toda em computador. Os Meus Vizinhos e Amadas foram do estúdio, mas a obra mesmo, a primeira obra que teve essa variação do manual para o mais digital mesmo, foi A Viagem de Chihiro, que foi em 2001. Pode passar o slide, por favor. Só que em 2001 também teve a abertura do Museu Ghibli, que o Miyazaki também trabalhou em toda a estrutura, ele desenhou toda a estrutura, planejou, só que o museu já estava sendo planejado em 1998. E o museu, ele envolve a construção, o museu ele é mais voltado para as artes e para o universo Ghibli, mas ele também é um ambiente que ele une, né, os elementos do universo, e ele mostra as técnicas da animação. E em 2003, que foi quando o filme A Viagem de Chihiro foi mesmo mais para fora do Japão, ele é indicado ao Oscar e ele ganha como melhor animação. Em 2013 teve a aposentadoria do Miyazaki. Em 2018 acaba acontecendo uma coisa, né, que é a morte do Isao. Então o estúdio Ghibli já começa a recomeçar essa história. E aí, em 2022, tem a abertura do Parque Ghibli, que é um ambiente que também envolve todo o universo e mostra a estrutura, que tenta captar toda a magia que os filmes querem passar. E muitas pessoas mesmo têm relatos que pessoas apaixonadas mesmo, e conseguem sentir tudo que os filmes querem passar, eles conseguem viver no parque. Em 2024, o Menino e a Garça vence, né, o segundo Oscar de melhor animação, mas a gente também precisa citar que alguns outros filmes do estúdio, eles já concorreram ao Oscar, que foi o Castelo Animado, ele concorreu em 2006, O Conto da Princesa Kaguya, que ele concorreu, e Vidas ao Vento, em 2014, e As Memórias de Marnier, em 2016. Eu acho que, com isso, eu mostro um pouco de como o estúdio Ghibli começou e como ele se mantém, porque agora como ele se mantém mesmo, mais pela parte do parque e do museu. Ele se mantém, né, já que... Enfim. Gente, desculpa o nervosismo, mas eu espero que vocês tenham compreendido o que eu expliquei um pouco, e eu quero agradecer a oportunidade também de falar um pouco sobre todo esse universo, mostrar como ele começou, como o Miyazaki tem a mente brilhante para fazer filme, mas também para construir prédios, e para... É isso, gente. Obrigado, boa noite. Caramba, o fã-clube do César veio em peso aqui, né? Tá todo mundo empolvoroso aqui. Gente, obrigado. Adeus, fãs. Gente, obrigado. Que lindo. Bom, boa noite, gente. Eu me apresentei lá no começo, mas para quem não estava, eu sou o Gabriel Feijão, sou bacharelando em Direito, estou no 4º semestre. E a parte que eu fiquei para falar é sobre as referências do Hayao Miyazaki, né? As referências, eu optei pelas referências cinematográficas, porque também teriam algumas referências literárias, mas a gente optou aqui por falar prioritariamente sobre cinema, mas eu vou dar algumas pinceladas sobre referências literárias. Pode passar o slide, Alice. Bom, a primeira referência e influência dele, que é a influência basicamente de todo animador que começa,
que é a influência da Disney, né? A influência do Walt Disney como um animador, né? A Suelen e o César falaram muito sobre essa questão dele desenhar, né? Desenhar os filmes, desenhar cada frame. Então, isso se inicia muito a partir dessa conexão que ele tem com o Walt Disney. Se você pegar os primeiros filmes dele, você encontra no YouTube, assim, os primeiros filmes dele, o que eram? Era basicamente, ele colocava uma câmera sobre a mesa de desenho dele e começava a desenhar, e esses eram os primeiros filmes dele, que era, tipo assim, uma proto-animação. E, assim, essa questão da Disney, do próprio Walt Disney, a influência dele, é uma influência que eu coloquei, assim, o primeiro ponto aqui, que é a cosmologia fílmica, né? O que é cosmologia? O que é a cosmologia de um filme, né? Esse termo, ele é muito utilizado por um autor, um teórico do cinema, que é o Tag Gallagher. Tem um texto famoso, que chama Narrativa contra Mundo. E o que ele fala que é essa cosmologia? O que é a cosmologia de um filme, né? A cosmologia é essa lógica interna de um filme, esse universo próprio do filme, né? E é o que a gente vê, por exemplo, nos filmes da Disney. Por exemplo, Branca de Neve. Na Branca de Neve, o beijo do príncipe acorda, faz com que ela ressuscite, faz com que ela acorde de um sono profundo, de um mal impressionante, assim. Por que a gente se sensibiliza com isso? Por que a gente meio que acredita nisso? Porque dentro da lógica do filme, dentro daquele universo, da lógica que rege aquele universo, aquilo faz sentido. Porque naquele mundo tem espelho que fala, tem anões que cantam e conseguem criar alimentos a partir de magia. Então, naquele universo, é plausível que um beijo consiga ressuscitar alguém. Então, a cosmologia de um filme, a cosmologia dos filmes do Miyazaki, elas obedecem muito a uma lógica de fantasia que ele viu assistindo aos filmes da Disney, né? Eu coloquei aqui na imagem essa comparação que é do filme, né? O serviço de entrega da Kiki com a Branca de Neve, né? E essa comparação que, além da questão da imagem, desses traços parecidos, assim, de uma cena que se parece, fala muito também sobre como ele entende esse universo de filme. Então, assim, não existe uma cartilha, assim, do que para criar um universo. Mas, assim, é interessante como ele consegue definir os princípios, né, em cada filme. Por exemplo, nos filmes que a gente citou, que a gente vai utilizar na próxima aula, né, por exemplo, no Porco Rosso, a gente logo no começo é apresentado um porco que voa no avião. Então, depois que a gente vê situações um pouco mais assim, bizarras para a realidade do filme, para a realidade material, a gente não se impressiona mais tanto, porque dentro daquela lógica do filme, que o filme estabeleceu, é normal, são coisas normais, os porcos andarem em aviões, em nenhum momento ele perde tempo em explicar por que ele é um porco, por que ele se tornou um porco, porque aquilo já é uma lógica inerente daquele universo que ele criou. Então, isso que faz, assim, o Tag Gallagher, que é esse autor, inclusive ele fala que esse universo dos filmes, ele não é uma realidade, ele é uma sensibilidade, é um olhar sobre a realidade. Porque, assim, se você vê, parece o nosso mundo. Quando você assiste um filme, muitas vezes você vê que são coisas que tem uma realidade que se parece com a nossa. Mas justamente, por que é um olhar da realidade? Porque é a forma que o Miyazaki vê o mundo, por exemplo. É a forma que ele enxerga que a guerra como um negócio, é a forma que ele vê que essa questão, por exemplo, da representação da figura do militar como um porco. Então, justamente, é a forma que ele enxerga o mundo. Então, isso é a cosmologia que ele pegou desse mundo mágico da Disney. Justamente essa união entre a realidade e a fantasia.
E aí a gente pode ver isso muito também nesse segundo tópico que eu trouxe, que é justamente sobre as técnicas de animação, sobre o estilo de animação, né? Que isso a gente enxerga, é o que a gente enxerga primeiro, né? Na superfície, né? Que a gente vê o Miyazaki, ele ao longo dos anos, né, de avanço do Estúdio Ghibli, a gente viu tanto a Suelen como o César falando sobre toda a história, né? Então, no início, né, ele assim, era tudo à mão, assim, tudo feito de uma forma muito rústica, mas ao longo do tempo ele foi, junto com o avanço tecnológico, ele foi desenvolvendo animações mais fluidas. Se você pegar o Meu Amigo Totoro, que é um filme da década de 80, final da década de 80, se você pegar o Menino e a Garça, que é o último lançamento do Miyazaki, assim, a diferença é absurda. Então, ele tem assim, uma característica de ter dar muita importância à fisicalidade dos personagens, que é algo que é muito que ele pegou das animações da Disney, né? Nessas animações da Disney você pode ver que tá os movimentos, né? Por exemplo, essa cena mesmo da Branca de Neve aqui, você vê que ela tá e você vê que tem aquelas danças, né? As personagens cantam e sempre estão fazendo muitos gestos, assim. Essa questão da fisicalidade ele trouxe muito para os filmes dele, da expressividade emocional de cada personagem. Então, você vai ver em Princesa Mononoke, né, que é um filme que a gente vai trabalhar também na próxima aula, tem uns detalhes da grama se mexendo quando o protagonista está andando numa espécie de cavalo que tem ao longo do filme. Você vê o suor caindo no rosto dele, você vê as expressões a partir do olho, muitas vezes sem falar, o que acontece muito nos filmes da Disney também. Muitas vezes sem falar, sem ter nenhuma fala, apenas no olhar, na expressividade, na fisicalidade daqueles personagens, você consegue captar o sentimento deles. Né? Então, tem muito também a questão do detalhamento dos fundos, né? Que é algo que eu vou falar no próximo slide, mas assim, é justamente como essa estética, né, Ghibli, ela está muito associada não só aos personagens, mas aos cenários, né? Se você vê, são cenários parecidos de alguns filmes da Disney, de alguns filmes do estúdio Ghibli, né, do Miyazaki. Mas, assim, vai ver que, apesar de ser cenários semelhantes, as propostas são completamente diferentes, assim. Ele tem essa influência, mas, ao mesmo tempo, ele consegue usar disso de uma forma completamente diferente. Então, ele pega aqueles cenários clichês da Disney, assim, o castelo, a grama, a floresta, e ele constrói o que na Disney é uma paisagem longe, é algo distante, ele consegue transformar aquilo num universo próprio, num universo que tem vida. Então, isso é muito bonito, assim, da parte dele, de conseguir usar essa influência dentro do seu processo criativo, né? A gente viu que a Suela e o César falaram um pouco sobre isso, sobre esse processo criativo dele, de desenhar, né, de ter esse apreço, né? Por exemplo, existe um vídeo que circula muito na internet, que é do dia que ele descobriu que os funcionários da Ghibli estavam usando inteligência artificial, né? Fizeram alguma animação, tipo, pegaram um filme dele e aí produziram o filme, jogaram para a inteligência artificial fazer o filme dele. E aí ele começa a chorar, assim, ele fica desesperado, porque ele acha aquilo um absurdo, justamente porque ele tem ele faz questão, assim, de trabalhar com uma produção artesanal, focada nos detalhes, e, assim, autoral, algo muito autoral, algo muito dele. E, então, eu acho que essa é a diferença no processo criativo, por exemplo, do Estúdio Ghibli para a Disney, né? Enquanto a Disney, ela se tornou uma indústria, assim, sistemática, produção em massa. Na Disney não tem autor, né? A Disney, ela coloca um selinho nos filmes dela ali, é o filme da Disney, né? Não é um filme, por exemplo, de um diretor, do John Lasseter.
O Toy Story não é um filme do John Lasseter, é um filme da Disney. Então, eles apagam o autor. E é completamente diferente no Estúdio Ghibli. Mesmo que a gente tenha essa noção de, é um filme do Estúdio Ghibli, mas a gente sabe que é um filme do Hayao Miyazaki, é um filme do Isao Takahata. Então, eles têm uma noção particular também de autorismo dentro desse processo, tanto de realização do filme quanto de distribuição. Pode passar para o próximo slide, Alice, por favor. Tá. Eu queria trazer tinha, tipo assim, muitas referências do Miyazaki, né? A gente discutiu vários artigos, assim, né? E aí eu queria trazer, inicialmente, eu vou falar sobre essa referência que eu trouxe, que é do Akira Kurosawa, mas, assim, é importante frisar também duas referências que eu deixei de fora, que é do Orson Welles. O Orson Welles é um diretor de cinema ali da década de 30, década de 40, que ele tem como seu principal filme ali o Cidadão Kane, um filme super famoso, um filme super influente na história do cinema, que o Miyazaki assistiu e ele ficou encantado, assim. Ele, na biografia, ele fala sobre isso, e ele, essa abordagem do Ellis de fazer um filme ali, que tem uma narrativa que não é linear ali, toda essa questão da composição visual. Então, ele teve muito isso também, dessa brincadeira de brincar com os personagens multifacetados, que é algo que é muito recorrente na obra do Miyazaki, que é justamente esse personagem que eu gosto de chamar que é o personagem cinza, né? Que ele é um personagem ali que ele é dúbio, assim, que, tipo assim, ele não é nem 100% bom, nem 100% mal. Ele sempre tá ali no... E isso que traz mais humanidade pro personagem dele, né? Por exemplo, o Porco Rosso, né? É um personagem que, assim, tu vê que ele tem todas as qualidades dele ali, de ser um cara corajoso, de ser querer ajudar os outros, mas ao mesmo tempo ele é um cara que tem algumas falhas ali. Ele tem um passado meio nebuloso, ele cometeu falhas e por isso ele vive arrependido. Então, ele pegou isso muito do Orson Welles, né, do Cidadão Kane, principalmente. E outra, assim, que para mim é mais clara, assim, quando eu assisto os filmes dele, assim, principalmente o Princesa Mononoke, que é o John Ford, que é um diretor, um cineasta americano também, que é famoso pelos filmes de faroeste. Então, por exemplo, Princesa Mononoke, a cena de abertura de Princesa Mononoke, que a gente tem o protagonista, que ele tá andando no animal, que se assemelha a um cavalo. A cena é uma cena. Ele tá andando no cavalo e o plano é aberto, assim. E aí só vê o personagem, o animal que se assemelha a um cavalo, e o horizonte no fundo. Então, essa cena, ela se assemelha muito à cena de abertura de Caravana dos Bravos, que é um filme do John Ford. Assim, a cena, coloca do lado, parece que é a mesma cena, uma filmada assim, tipo, uma real, assim, e a outra uma animação. Então, assim, tem muito dessa questão, né? O David Lynch faleceu, né, recentemente, ficou muito famosa aquela cena dele que o David Lynch interpreta o John Ford no filme do Spielberg, né, do The Fablemans, que ele conta justamente sobre como do horizonte, né? Ele conta essa história. E é justamente isso sobre como filmar o horizonte, né? E é muito isso que o John Ford carrega, justamente, que o Miyazaki levou pro filme dele. Mas, assim, falando agora especificamente sobre o Kurosawa aqui que eu trouxe, tem muito essa questão da cultura japonesa em geral, que tal impermeada assim na obra do Miyazaki, que é sobre justamente como ele pega essas características japonesas da história japonesa, não só da história, assim, da questão das guerras, da questão cultural, dos alimentos, né? Eu não sei, mas toda vez eu fico com muita fome quando eu assisto os filmes do Miyazaki, porque ele faz um detalhe nas comidas, né? Ele dá muita graça, assim, de ver. E, assim, ele tem como principal referência o Akira Kurosawa, que ele é um diretor japonês dos anos 50. E, assim, como é que essa influência ela permeia, assim,
principalmente de uma questão que é que eu coloquei aí, o poder da mise-en-scène. Primeiro, assim, eu acho que é importante contextualizar, né, o que é mise-en-scène. Esse termo, mise-en-scène, é um termo do teatro, assim, de onde ficar cada ator no teatro, né? O cinema ele surge no teatro, mas assim, no cinema, essa questão da mise-en-scène é um termo muito abstrato, assim, é um termo que tem várias definições, não tem uma definição própria, mas assim, basicamente, é um conceito assim resumido, seria assim a maneira que o diretor ele organiza os elementos que estão em cada plano. Então, por exemplo, o Kurosawa, ele era um mestre nisso, assim, se você for assistir os filmes dele, desde os mais antigos, assim, o Kurosawa fez filme até a década de 90, ele fez, assim, filme por 40 anos, década de 50, década de 90, se você for ver os filmes dele estão muito imersos nessa lógica de onde posicionar os atores, dos elementos que tem em cena, então os elementos representam muito, por exemplo, quando ele quer expressar que um personagem ele é o vilão, ele não vai dizer ali, ah, esse cara é o vilão. Vai aparecer, por exemplo, uma espada no fundo, atrás desse personagem, para representar que ele é um combatente, que ele tá. Ele é o vilão ali, que ele é um guerreiro. Então, ele carrega muito isso nos filmes dele. Ele carrega muito essa questão desse mundo imersivo, detalhado, que os detalhes ali estão. Isso o Miyazaki trouxe para ele, né? Por exemplo, se a gente for pensar nessas composições de cenário do Miyazaki ali, por exemplo, no Princesa Mononoke, tem toda aquela questão do mundo dos espíritos ali naquela floresta, aquele mundo espiritual, né? Aquelas representações de espíritos, o uso da água, por exemplo, o uso da água para refletir aqueles personagens, né? Porque às vezes parece que como se a alma daqueles personagens estivesse saindo do corpo, né? Mas é o reflexo da água, é o uso do reflexo da água para transmitir uma ideia de que a alma daquele personagem ela está projetada. Então ele se utiliza muito desses elementos para compor a cena. E assim, a gente vê também características da obra do Kurosawa no Miyazaki, que é justamente como esses elementos visuais, eles contam histórias, né? Por exemplo, tem um filme do Miyazaki que se chama O Castelo no Céu, que, por exemplo, tem ele se utiliza do céu, das nuvens, não apenas para ambientar, mas também para refletir como existe um sonho de liberdade dos personagens ali envolvidos. Então, a nuvem, o céu, ele não serve como mera ambientação, mas ele serve também como um simbolismo da liberdade que aqueles personagens querem. Né? Assim como no Porco Rosso, as cenas de viagem de avião ali, que ele fica. Aquilo ali assim, a liberdade que o porco quer. Né? Ele viver naquela ilha, né? Toda aquela ambientação daquela ilha, de ser um negócio isolado, um ambiente isolado, tudo aquilo reflete a personalidade dele, de como ele quer viver sozinho, ele tá magoado. O próprio avião dele, né? É todo cheio de gambiarra, porque ele é um cara todo assim que também é ferido pelas marcas do caminho, assim como o avião dele. Então tu vê que o avião dele é cheio de remendos. É um pouco como ele também. Então tem também esse segundo tópico aí que eu falei sobre as reflexões filosóficas, né? Na obra do Kurosawa, ele questiona muito sobre essa relação entre o ser humano e o meio ambiente, né? O ambiente natural, assim. Então, por exemplo, a gente vai ver no Han, que é um filme do Kurosawa de 85, que é um filme que ele se utiliza do Rei Lear, que é uma obra do Shakespeare, para falar sobre essa interação entre dois povos, essa interação entre o ser humano e não só o meio ambiente, mas o ser humano em conflito com ele mesmo. Então, ele vai se utilizar, por exemplo, da vegetação japonesa,
da paisagem, para reforçar certos ideais, assim. E a gente vê, por exemplo, isso em Princesa Mononoke, que a gente vê que a floresta, os deuses da natureza lá, eles representam não só uma questão de uma atmosfera mística, mas também eles refletem os próprios conflitos internos dos personagens. Então, assim como o protagonista, ele é amaldiçoado, sim, ele está ferido, ele está com marcas, a floresta também. Então, a natureza nos filmes dele, elas refletem a situação dos protagonistas. Então, elas atuam também como personagem próprio. É basicamente, eu tinha mais coisa para falar, mas assim, era isso que eu queria falar hoje para vocês, justamente sobre essa questão das influências do Walt Disney e também do Kurosawa na obra do Miyazaki, além de outros cineastas influenciaram a obra dele, não só dele, como do estúdio Ghibli em geral. Obrigada, Feijão. Obrigada a todos os outros. Bom, na nossa próxima aula, na aula 2, a gente vai falar sobre política e sociedade na obra de Hayao Miyazaki. Gente, quero lembrar vocês de assinarem a lista de frequência que está no chat. E Feijão, não se preocupe, você ainda vai falar mais, porque agora vai começar a nossa conversa aqui sobre o Miyazaki, sobre essa aula de hoje, então a gente ainda vai ter oportunidade de falar um pouquinho. A primeira pergunta... Não, antes de fazer as perguntas, tem algumas pessoas que se apresentaram e eu não li, não cheguei a ler, então eu vou procurar aqui para a gente conhecer quem está participando do curso. Alessandra Lino de Souza disse: me chamo Alessandra, sou estudante de letras em inglês, fiquei sabendo do minicurso pelo Instagram, fiquei muito animada porque conheci os filmes do Estúdio Ghibli ano passado e passei a gostar muito. Para mim, são filmes conforto. Obrigada, Alessandra, espero que você tenha gostado da aula dessa noite. Clarice, boa noite, meu nome é Mary, sou aluna do curso de Letras 2024. Não conhecia os filmes, ainda não tinha assistido os 3 filmes, que foi o que a gente mandou no e-mail, mas assisti Castelo Animado do ano passado e gostei muito. Me inscrevi no curso porque reconheci o nome do autor. Estou agradecida de ter conseguido participar do minicurso. Que bom, espero que você tenha gostado da aula. Nós também temos a Raiza Figueiredo. Boa noite, me chamo Aiza Figueiredo, sou do curso de licenciatura em Pedagogia da UFOPA. Eu conheci o minicurso pelas redes sociais da UFOPA. Confesso que não tenho muita intimidade com Miyazaki, mas foi algo que eu achei interessante, que chamou minha atenção. E eu acabei me inscrevendo para participar e aprender mais. Olha aí, espero que tenham gostado da aula. A Angeli disse que está estava, né? Isso foi às 7, a caminho de casa no ônibus e tem uma parte da estrada que não pega, então por isso ela teve que sair. O Benji disse, quando isso foi na fala da Suelen, que ele viu isso se conectando muito no filme Vidas ao Vento, foi uma fala da Suelen. E a Nayara, ela se apresentou dizendo: me chamo Nayara, estou cursando letras língua inglesa na UFPA de Cametá, fiquei sabendo do curso pelo meu e-mail, pois eu já tinha participado de outro minicurso do Geli, que gostei bastante. O tema deste minicurso me interessou bastante por ter assistido vários filmes do Miyazaki. Estou bem animada por participar desse minicurso. Que bom. O Benji falou que um dos filmes apresentados aqui era um dos favoritos dele. Bom, gente, é isso. Vamos começar a nossa conversa. E a primeira pergunta eu vou direcionar para os meninos que estão ministrando, mas quem quiser responder também pode responder no chat ou levantar a mãozinha e falar no microfone, que é qual é o filme favorito do Miyazaki de vocês. Pode começar, o Feijão. Acho que é meio óbvio, mas o meu favorito é o Porco Rosso. Porque eu acho que eu assisti umas 4 vezes no ano passado. É porque eu acho que, assim, eu já tinha assistido o Meu Amigo Totoro, mas eu acho que, assim, o Porco Rosso, eu acho que é o primeiro filme, assim, da carreira do Miyazaki, que, assim, ele assim, traz uma questão política mais forte, assim.
Então, ele vai tratar sobre a guerra e ele vai colocar ali tudo, a guerra em segundo plano, e ele vai focar ali no, no indivíduo, assim, né? Mas, assim, eu acho que ele é um filme que ele retrata muito sobre essas questões de, assim, às vezes, por exemplo, a gente vê essas guerras e a gente vê pandemia, por exemplo, a gente vê esses contextos absurdos, assim, de morte, e a gente vê só os números, né? A gente não sabe quem são aquelas pessoas de fato que estão ali, que morreram, que foram feridas. Então eu acho que é um filme muito bonito, justamente porque ele pega ali um microcosmo ali, de pessoas que estavam ali, como, claro, fictícias, né, que estavam combatendo a guerra, mas ele traz um panorama ali justamente de como era a vida, né, no Japão, de como foi enfrentar, né, de como as pessoas lidaram com isso, de uma forma lúdica, ali, de uma forma de uma animação, assim, mais descontraído, mas, assim, que traz um impacto de como esses períodos, eles afetam a nossa vida, né? Sim. Obrigada, Feijão. Aqui nós temos no chat o Benji respondeu que Mononoke, com certeza, que ele vê como um desenvolvimento mais maduro do que ele abordou em Náusea. A Taila Ribeiro disse que Princesa Mononoke. Suelen, qual é o teu favorito? Bom, meu favorito. Ai, gente, eu acho que deveria ser um bem crítico, assim, bem, sabe, bem pesado, porque eu faço história, mas não é. Eu gosto muito de filme de conforto. Então, o meu favorito são os mais assim, sabe, gente, pra ver e se sentir, sabe, super feliz, alegre, não sei o quê. E a paisagem aqui atrás de mim do filme Castelo Animado, revelando que o meu favorito é o Castelo Animado, porque ele traz muito uma sensação, sabe, de quentinho, sabe, no coração, por mais que ele traga, assim, críticas, mas é de uma forma bem mais sutil que outros filmes do Miyazaki. Eu gosto muito, eu acho que uma das coisas que me chama muita atenção no filme, nos filmes, né, essa questão da representação feminina, né, e de como os homens são nos filmes do Miyazaki. Eu acho que é uma coisa que fez eu me apaixonar pelo Hal, e que fez eu abrir os meus olhos também para como que os meninos são retratados em animações, em comparação com a Disney, né, e como as mulheres são também. Eu acho que a Sophie tem toda uma questão no Castelo Animado, tô falando demais, mas eu vou falar, vou continuar, que é Pode a falar. Sophie, que, spoiler, ela é amaldiçoada, e aí ela percebe, eu não sei se ela percebe, porque fica muito sutil no filme, mas a aparência dela, né, vem do interior dela, de como que ela tá se sentindo. Então tem muito isso em O Castelo Animado, como que o interior da Sophie, ele reflete na aparência dela. Então no final do filme a maldição não quebrou, mas o interior dela mudou. E eu acho isso uma coisa muito bonita, a relação dos dois, a Sophie, o autodescobrimento dela, né, esse sabe, essa construção, o desenvolvimento de personagem, eu acho algo lindíssimo. E também tem o Calcifer, que é, assim, um fofo. Ai, tem tantos detalhes. É um filme muito bonito que, sabe, me conquistou. Tanto por ter sido o primeiro, quanto por me dar essa sensação, sabe, de leveza e felicidade. Ai, gente, chorei muito porque eu estou chorando. É isso. Obrigada, Suelen. Bom, aqui no chat, a Ana Sofia falou que o favorito é Náusea, mas ela tem um carinho grande por Kiki. A aluna Letícia disse que o favorito é Sussurros do Coração. O Nicolas Leão disse que o favorito é Castelo Animado. Ele leu o livro que o Miyazaki se baseou para fazer o filme e as diferenças deles são muito interessantes. Realmente revela o que ele quer mostrar nas histórias que conta. Nós temos aqui pessoas na fila para falar sobre seus favoritos, então vamos começar com a Gerli e depois a Maria Eduarda.
Boa noite, pessoal. Cheguei agora há pouco. Mas estou feliz de ter pegado ainda o restinho da aula. É o meu filme favorito. É... Ai, meu Deus, fiquei até nervosa agora. O Mundo dos Pequeninos. Eu gosto muito, por causa dos temas abordados, né? Amizade, sabe? A coragem, o valor nas pequenas coisas, a conexão com a natureza também, que eu amo as paisagens e parece que me leva assim, sabe? Me remete àquele tempo e é algo que eu me identifico muito. E é uma obra muito sensível também. E eu não sei, de certa forma, parece que me faz pensar que pode existir um mundo assim. Quando eu assisti, ele foi o primeiro, eu acredito que eu assisti. Quando eu assisti, eu pensei, ah, gente, como eu queria estar lá e ser pequenininha desse jeito. Então é o meu preferido, realmente. Eu já assisti outros, mas o que eu mais gosto é esse. Obrigada, gente. A Maria Eduarda pode falar. Oi, vocês estão me escutando? Sim, Um dos meus filmes favoritos dele, pode ser um pouco infantil, mas sinceramente é o meu filme de conforto e ele me auxilia muito quando tenho crises, que é Meu Amigo Doutor. É um dos filmes, cara, assim, tipo, que ele traz uma tranquilidade, aquela cena que eu sou péssima com nomes, aliás, só falando. Que a menininha, ela entra pro meio da floresta e vai até ele. Cara, aquilo ali é tão maravilhoso. Tipo assim, é um filme que eu me sinto como se eu estivesse em casa. Esse sentimento de lar, de carinho. É um filme muito confortante, nossa. Eu já passei ele para minha sobrinha também adorou ele. E é um filme que, nossa, é maravilhoso, é incrível. Sinceramente, os outros filmes dele é maravilhoso. O filme Ghibli é maravilhoso, mas esse filme, ele tem meu coração. obrigada, Maria Eduarda. A Clarice comentou que o favorito é Castelo Animado, que é o primeiro contato com Miyazaki. O Benji disse que Sussurro do Coração não é dirigido pelo Miyazaki, mas que também ama. E a Maria Eduarda já falou, né, aqui pra gente, no microfone, então. A Emily disse que os favoritos são Princesa Mononoke e Sussurros do Coração. O Ângelo disse que é Castelo Animado. E é isso. Deixa eu ver. A Alessandra disse que ama muito o mundo dos pequeninos. O Benji disse que esse é querido demais. Alguém mais quer falar do seu favorito? A gente pode ir para a próxima pergunta. Tem muita gente comentando aqui. Deixa eu ver. O da Sabrina, ela está dizendo que não é dirigido pela Miyazaki, mas é Princesa Kaguya. Eu acho que é assim que fala. E o Guilherme disse que adora Pônio, que faz sentir criança de novo. Então, eu vou passar para a próxima pergunta e vocês vão escrevendo aí os favoritos de vocês. Se quiserem comentar também, é só levantar a mãozinha. A nossa segunda pergunta, que já é para dar como fala, uma deixa para a nossa próxima aula, é qual que vocês acham que, na opinião de vocês, qual a importância do cinema, do Miyazaki e do estúdio para o cinema nacional, né? Para o cinema mundial, na verdade. O que vocês acham? A gente vai começar essa pergunta aí com os meninos que falaram aqui, então pode falar, Feijão. E a Geli tá na fila para falar, e o Benji também. Então, eu acho que eu vou abrir aqui espaço para o Feijão falar, e aí depois vocês falam depois, tudo bem assim? Geli e o Benji, tá? Falam depois. Beleza. Pode falar, Feijão. Eu acho que, assim, essa questão da obra, da relação de política e sociedade na obra do Miyazaki, né, tá muito relacionada, assim, porque tudo na vida, né, assim, tudo na arte, assim, em geral, ela tem uma ideia por trás, né, tem uma ideologia por trás, né. Então, eu acho que é justamente, assim, a gente procura trabalhar como que essas obras, elas influenciam a nossa vida de alguma forma, seja como a gente falou hoje nessa primeira aula, nessa questão mais sentimental na questão da imagem, na questão do som, mas assim, o que a gente quer trazer é justamente como esse fator político na obra do Miyazaki, né, de como
ele trabalha questões como a guerra, como a defesa do meio ambiente, a luta por independência feminina. Ela nasce justamente nos problemas que ele vê na sociedade e ele quer combater isso a partir do cinema. Então eu acho que ele está assim muito acima da maioria dos cineastas assim, porque justamente ele compreendeu uma lógica de trabalhar, de conseguir colocar o que ele pensa, a sua visão de mundo dentro do cinema, assim, dentro do que ele trabalha, dos elementos dos filmes dele. Então, é justamente assim, isso que eu penso. Obrigada, Feijão. A Gerli, ela baixou a mão, então eu vou dar a vez pro Benji falar. E aí, se ela quiser falar, ela levanta a mão de novo, que a gente dá a oportunidade. Pode falar, Benji. Oi? Oi, tá me ouvindo agora? Sim, agora sim. Perfeito. Eu vejo que, assim, né, já tem décadas que o consumo mundial de animações vem do eixo Disney e Companhia Limitada, né? Tudo que a Disney compra. Pixar, DreamWorks, tal. Até veio algumas outras empresas como a Illumination, que faz meu malvado favorito, coisas assim, e também consegue muito dinheiro, mas enfim, isso fez com que a gente tivesse uma massificação de animação e o que a gente espera do que é uma animação. Primeiro, que a animação é um aspecto somente para o público infantil, né? Que seria uma coisa que o público infantil gosta, e se você mais velho gostou, você talvez também tenha um gosto infantil. Além de, assim, ao longo dos anos a gente vê cada vez mais essa lógica de mercado, de toque de caixa, de você fazer assim, que nem o Chaplin em tempos modernos, ele ficar apertando parafuso, é os caras fazendo filme de animação, né? A gente até sabe por questões até de indústria sobre como que são os animadores da Disney estão cada vez pior pagos e com mais carga de trabalho. Então daí a gente vem nesse contexto de animações que são quase jogadas por aí, né? Filmes que não são muito bem pensados ou filmes que têm uma base muito frágil embaixo deles, feito para conseguir o Divertidamente 2 e conseguir o bilhão dele do ano, sabe? E pagar as outras produções que deram errado. E daí a gente pensa no Miyazaki, que está no contexto de produção japonesa, que assim, o cinema japonês é um cinema bem desenvolvido, mas não dá para negar que é muito menos do que dos Estados Unidos, né? E daí ele vem de um contexto de querer fazer obras originais e obras que revelam outras coisas sobre animação. O que eu acho que uma das coisas que eu mais gosto do cuidado, que veio muito do Miyazaki, mas também de outros diretores do estúdio, como Takahata, que é meu diretor favorito do Estúdio Ghibli, inclusive, essa forma de você fazer animação sem você presumir a burrice de quem você que está assistindo você. Isso independente se você está tratando sobre, por exemplo, Ponyo ou Totoro, que, assim, não são dos meus filmes favoritos do estúdio, mas de longe não são filmes ruins. São filmes que têm um apelo maior para o lado infantil do que Mononoke, que inclusive Mononoke, aqui no Brasil, acho que a classificação é 14, tipo, claramente não é um filme de criança. Mas daí, mesmo os filmes que são pensados para o público infantil, da parte do Miyazaki, ainda assim, são filmes que carregam muito e carregam não de forma... não de uma forma pedagógica necessariamente, tipo, veja aqui como são mal essas coisas, mas consegue traduzir de forma mais lúdica, mas ainda assim inteligente, conceitos políticos. Por exemplo, eu acho incrível como que Náusea eu comecei a minha maratona do Estúdio Ghibli por esse filme, mesmo que ele não seja tecnicamente do estúdio, por causa que eu queria também pegar esse contexto de produção do Miyazaki, e é um filme dos anos 80, tratando com muita maturidade sobre mudança climática. E eu fiquei, caraca, que isso, sabe? Eu acho que, para além do claro cuidado estético, né, essa questão
dos fundos pictóricos, onde eles animam esses personagens, que é uma coisa linda, sabe? Ou também da forma com que eles, em especial, acho que Chihiro é o melhor filme animado do estúdio, com certeza, que eles conseguiram inovar em questões de animação 2D, que é um estilo muito japonês, eles não se desapegaram do estilo japonês, com exceção do Aya e a Bruxa, que é um filme do filho do Miyazaki, que todo mundo pode esquecer, ninguém precisa assistir. Ou filme ruim, e é um filme em 3D. E é um filme que não parece nada com o Estúdio Ghibli. Ô, coitado, que filme ruim. Mas do Miyazaki mesmo, que é o que tem mais filmes no estúdio e que é o mais conhecido pelo trabalho dele mundialmente, ele traz isso o cuidado estético e o cuidado temático, enfim, que eu acho que faz com que quando a gente veja a animação do estúdio, a gente de fato se sinta a gente não sente que é a mesma lógica de produção dessas animações estadunidenses, por exemplo. Desculpa, a gente falei demais. Tudo bem, fica à vontade. Muito obrigada. Excelente fala, Benji. Alguém mais quer responder a pergunta? Para quem não lembra, vou relembrar aqui qual a importância do cinema do Miyazaki. E eu perguntei para o cinema mundial, né? Mas agora, abrindo mais a pergunta, qual a importância dos filmes dele para tratar de política e sociedade, que vai ser o que a gente vai falar na próxima aula. Alguém tem alguma coisa? A gente pode direcionar essa pergunta para a nossa equipe que ministrou o curso. Então, eu vou direcionar para a Suelen. É na sua opinião, tá? A resposta é pessoal, então fica à vontade. Oi, gente. Eu acho que a importância dos filmes do Miyazaki tá muito nessa crítica, né, que ele faz, que ele coloca nas obras dele. Porque, querendo ou não, é algo que se diferencia das animações que a indústria americana produz. Então, a gente está ali assistindo, mas tem algo por trás, por mais que não seja o foco, como o Benji falou, que não seja algo pedagógico, tem ali uma crítica que é muito necessária, que é algo que talvez uma criança não entenda, mas a gente vai crescendo e a gente vai assimilando as coisas. É muito interessante como ele coloca a parte dele, sabe? A visão de mundo dele, as críticas que ele tem para falar, as coisas que ele viveu, porque isso parte do contexto, né, em que ele esteve. E outra coisa que é muito importante também, que é para as pessoas, né, para nós mulheres, que é a representação feminina, porque acho que é uma coisa que não tinha, sabe? Que foi se criando aos poucos e que, sabe, é uma representação feminina que é muito diferente da representação da Disney, por mais que a gente tenha filmes como Valente. Eu acho que a representação do Miyazaki, ela é muito linda, sabe? Ela é muito bonita e ela tem um desenvolvimento muito incrível de mulheres, como é em A Viagem de Chihiro, né? Que a garotinha começa, sabe, muito assustada, com muito medo de uma estátua e depois e lá pro final ela tá, sabe, em frente de um espírito, assim, assustador, e ela já tem outra postura, já tem coragem. Eu acho que isso é uma coisa que inspira muito, é uma coisa que ele sabe fazer muito bem e que ele passa, assim, para as pessoas. Eu acho que essa comunicação do Miyazaki através das obras dele, né, com a gente, eu acho isso muito incrível. Eu acho que essa é a maior contribuição dele. É isso, muito obrigada. Obrigada, Suelen. Então, gente, nós estamos passando já do nosso horário. Então, semana que vem a gente vai falar sobre política e sociedade na obra do Miyazaki. E a gente vai assistir, na verdade, vamos assistir durante a semana e comentar 3 obras dele, né? A gente vai assistir Porco Rosso, Princesa Mononoke e A Viagem de Chihiro. E falar sobre alguns temas que são pertinentes e também que se repetem bastante na obra de Miyazaki, né? Que é feminismo, a gente vai falar também sobre questões ambientais e sobre antivelicismo, ok? Muito obrigada pela participação de todos vocês. Não esqueçam de preencher a frequência, tá bom? E porque a gente só consegue carga horária, o certificado, tendo
preenchido as 2 frequências das 2 aulas. Muito obrigada pela participação. A aula foi excelente. Qualquer coisa, podem entrar em contato com a gente via e-mail. E é isso, gente. Obrigada. Se alguém quiser falar, fica à vontade.